Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo ok. Bom, nesta videoaula de hoje vamos falar sobre a escravidão no Brasil colonial, né? A escravidão no Brasil enquanto ele era América Portuguesa, enquanto ele estava sob os mandos da metrópole portuguesa. Beleza, pessoal? Eu sou o professor José Rubens e espero que essa aula possa ajudar vocês a entender melhor o assunto. As relações de trabalho que predominaram na agricultura de exportação do Brasil foram orientadas, como nós sabemos, pelo trabalho escravo, né? Que também cabe ressaltar que esse tipo de trabalho representou a base da economia brasileira até o final do século XIX, décadas após o processo de independência. Como nós sabemos, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a decretar o fim da escravidão, o último país que libertou os seus escravos, né? Essa escravidão que veio mesmo depois da independência, né? E como nós vemos aí na imagem, uma das possíveis práticas de trabalho no cotidiano escravista, né? No período da cana-de-açúcar. E como é que surgiu, da onde surgiram esses escravos negros africanos que vieram para o Brasil, né? A maioria dos escravos africanos trazidos à colônia portuguesa pertencia a dois grandes grupos étnicos, os bantus e os sudaneses. Os bantus eram originários da Angola, que foi um país também colonizado pelos portugueses, assim como Moçambique, e também do Congo. E estes se tornaram mais numerosos no Nordeste e no Centro-Sul. Já os sudaneses, provenientes da região do Guiné, da Nigéria e da Costa do Ouro, foram levados principalmente para a região da Bahia. É muito curioso perceber que a escravidão ela não surgiu nesse período, né? Como muitas pessoas confundem. Ela já existia na antiguidade, com servos, e também nunca foi abandonada durante a Idade Média, apesar da predominância da servidão na Europa. Dessa forma, a escravidão moderna foi ativada durante a expulsão marítima, como nós já percebemos, quando os navegantes portugueses iniciaram as incursões na costa africana, com o objetivo de empreender todo aquele território. E também a igreja, naquele período, ela apoiou essa iniciativa, né, com uma bula papal de 1452, um documento que permitia aos portugueses atacar e conquistar os sarracenos e os pagãos, tomando suas posses e reduzindo-os à escravidão perpétua, né? A escravidão alcançou o Brasil logo no início do processo colonizador. Basta lembrar que o foral, o que foi o foral, pessoal? Foi um documento que determinava direitos e deveres dos capitães donatários. Concedia a eles o direito de escravidar os nativos, né? A oposição da igreja a esse tipo de exploração, inibidora do projeto da catequese, estimulou uma série de conflitos durante a história colonial, acabando por reduzir a exploração do indígena com o decorrer das décadas de colonização. O que aconteceu, pessoal? Foi mandado para o Brasil os missionários jesuítas, os padres jesuítas, com a missão de catequizar os nativos, né? Pois bem, esses padres jesuítas, eles defendiam os indígenas e não permitiam que os colonos portugueses os atacassem, os explorassem. Isso gerou muitas revoltas, muitas batalhas, né, entre os nativos e os padres jesuítas, porque os nativos queriam que os índios fossem escravos, já os padres defendiam que eles também eram súditos, que eles também eram filhos de Deus, que eles também deveriam ter a fé cristã e que não deveriam ser escravizados, né? Isso fez com que houvesse muitas confusões, e alguns historiadores vão justificar a substituição do trabalho indígena pelo africano por outros fatores, né? Não somente esse. Quais são esses fatores, né? A indolência indígena, ou seja, o índio, na maioria das vezes, ele se recusava a trabalhar. Soou aí um papo de que o índio era preguiçoso, mas não, o índio era livre, ele era dono daquele território, ele chegou lá primeiro. Então os índios começaram a entrar mais a fundo do território. Outro fator aí,
apontado pelo Gilberto Freire no seu livro Casa Grande Senzala. A dificuldade para a adaptação à vida sedentária nos engenhos. Os índios, eles eram o quê, pessoal? Eles eram nômades, eles viviam passeando, mudando de lugares. E para viver no engenho, você tem que morar num lugar só. Isso era muito difícil, muito triste para eles, né? Existia uma baixa resistência e aversão ao trabalho agrícola, né? Então eles não concordam, eles respeitavam mais a natureza, eles não concordavam com aquele trabalho extenso, com aquelas grandes, com a derrubada de árvores para construir canavial, né? Eles tinham uma aversão a esse trabalho agrícola, né? E eles tinham uma menor resistência a esse trabalho duro. Também tinham uma ausência de número populacional razoável para a implantação do regime. Então, não existia assim, não existia uma facilidade para você conseguir, porque eles tinham muita resistência, né? Eles fugiam para o interior, né? Outra coisa que surgiu, como aponta o historiador Fernando Novaes, foi o lucro do tráfico de escravos africanos. Trazia muito lucro, porque eles compravam num número mais baratinho e vendiam mais caro, né? Para outras nações ou para outros senhores, né? Então, a introdução do trabalho escravo africano na América Portuguesa não foi um inibidor da utilização dos indígenas. Ou seja, não acabou, não excluiu, né? Com a escravidão dos índios, que também eram chamados naquele período por negros da terra, né? Afinal, eles estavam ali quando os portugueses chegaram. Durante grande parte do período colonial. A sobrevivência econômica de algumas regiões, como a capitania de São Vicente e as áreas mais longes do norte, somente foi garantida pelo trabalho dos indígenas, né? Que se refugiaram cada vez mais no interior da colônia para escaparem das violentas incursões dos portugueses e dos seus descendentes. A eliminação definitiva do trabalho escravo do índio, né, do chamado gentil, só foi garantida por meio da ordem do Marquês de Pombal, em 1757. Então, esses são os fatores que fizeram com que eles preferissem mais a mão de obra do negro, né? Então, tá aí a nossa referência da aula de hoje. E espero que vocês tenham aprendido e vocês tenham gostado. Valeu, pessoal!